Olá a todos e a todas, meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro e eu sou psicólogo. Depressão, ansiedade, trauma, relações tóxicas, positivismo, relações conjugais ou dificuldades conjugais. Todas as pessoas já estão fartas de ouvir tal coisa. Perturbações de hiperatividade e déficit de atenção, dislexias, perturbações do espectro do autismo, síndrome de Asperger. Estes são termos que se tornaram mais comuns na nossa sociedade. Termos estes que têm em vista categorias de diagnóstico. Diagnósticos esses que foram formalizados para a saúde. Alguns deles saúde mental, outros até mesmo saúde orgânica, outro género de diagnósticos. Esses diagnósticos tornaram-se populares já há alguns anos, desde os anos 30, 40 para a frente. A entidade que provavelmente tornou esses diagnósticos mais populares foi a Associação Psiquiátrica Americana, que na sua edição do Manual de Diagnósticos Estatísticos de Perturbações Mentais, também conhecido como DSM, popularizou ou tornou normativo, regular, vários critérios de diagnóstico. Esse manual é periodicamente atualizado, alguns dizem atualizado, outros dizem desatualizado. É um tema bastante controverso dentro da própria saúde mental, especialmente na área da psicologia, mas o que é certo é que o DSM continua a ser impresso, continua a ser utilizado, continua a ser revisto a cada edição que passa. Hoje em dia já vamos numa edição 5, portanto uma quinta edição já revista. Portanto já existem alterações à quinta edição. Também existe um outro manual, que esse é ligado à Organização Mundial de Saúde, que é o ICD ou o CID, como queiram chamar. O CID é um manual muito interessante, no sentido em que ele contempla toda a parte da saúde, incluindo diagnósticos orgânicos, e que parte desse manual, parte do CID ou do ICD, está devotada às perturbações mentais. Hoje em dia, o CID vai na sua 11ª edição, se eu não estou enganado. Não sei se em Portugal já existe à venda o 11º, tenho o 10º, e é interessante porque é um manual diferente do DSM e que inclusivamente tem um sistema de codificação que permite ser universal a todos os países que pertencem à comunidade europeia e mesmo aqueles que vão de encontro com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde. Portanto, se eu transitar de país e se eu colocar um código específico de uma perturbação específica que está no ICD, outro colega de outro país basta ir ao código e aquilo é universal no sentido em que é a mesma perturbação. E isto é muito interessante também. Só que a questão do diagnóstico é um tanto ou quanto controversa. Será que existe? Será que não existe? Será que os critérios são adequados? Será que a investigação que suporta? E todos os anos, ou todas as edições, há sempre diagnósticos novos, há sempre uns que caem. Isto não é uma ciência exata. E muita controvérsia tem sido lançada ao longo destas décadas. Não obstante, para algumas pessoas o diagnóstico é importante. É importante porque, de alguma forma, dá um sentido, não é? Explica porque é que uma determinada
situação está a acontecer e de alguma forma também permite que determinadas valências ou determinadas formas de agir possam acontecer. Um exemplo claro tem a ver com as perturbações da aprendizagem ou do neurodesenvolvimento, que são importantes de diagnosticar e categorizar para que uma criança ou um jovem possa ter adequações curriculares ou escolares. Antigamente isso era contemplado nas necessidades educativas especiais, no Decreto-Lei 3 de janeiro de 2008. Hoje em dia, com a educação inclusiva, o processo já não é bem o mesmo. No entanto, as escolas ainda têm a possibilidade de oferecer algumas adequações curriculares. Só que essas adequações curriculares têm que ser tidas em conta com aquilo que são os critérios ou os diagnósticos apresentados, não é? Depois de uma avaliação psicológica estruturada. Agora, o diagnóstico é fundamental? Eu diria que quando existe um propósito para ele, quando existe um pedido específico para, então um diagnóstico poderá ser importante. Do ponto de vista clínico, do ponto de vista de intervenção, o diagnóstico serve, ou uma hipótese diagnóstica serve para orientar a intervenção. Portanto, não tanto para classificar, para rotular, para colocar uma pessoa numa determinada bolha. Para um psicoterapeuta, para um psicólogo, aquilo que é relevante, por exemplo, num diagnóstico de depressão é, ok, podemos estar perante aqui uma hipótese de depressão, então isso significa que a minha intervenção será orientada para X. Ou seja, o diagnóstico, do meu ponto de vista, nestes casos, serve para orientar a intervenção, não como uma questão determinativa. Aliás, porque muitas hipóteses de diagnóstico não são determinativas. Aliás, a própria psicoterapia mostra-se eficaz na gestão de várias perturbações. Portanto, o facto de uma pessoa ser diagnosticada como depressão, isso não é determinativo. Isso apenas nos ajuda a nós de como intervir. E essa é a mais-valia de uma boa intervenção. Agora, a maior parte das pessoas farta-se de ouvir, quer na comunicação social, quer nas redes sociais, quer naquilo que lê, uma série de critérios de diagnóstico, e é importante que as pessoas percebam que esses critérios de diagnóstico vêm de manuais específicos, como o DSM e o CID, são contemplados em termos de intensidade e de frequência dos comportamentos, dos sintomas, quando eles ocorrem, e também há uma coisa que é importantíssima, que é eles interferirem significativamente, ou seja, os sintomas interferirem significativamente com áreas de funcionamento da pessoa, sendo essas áreas pessoais, sociais, familiares ou profissionais. Porque tristeza todos nós temos, contentamento todos nós temos, euforia ou comportamentos maníacos todos nós poderemos ter. Todos nós poderemos ter surtos psicóticos, se porventura tivermos má qualidade de descanso, de sono neste caso, ou má qualidade de alimentação, privação de necessidades, por exemplo. Todos nós temos algumas ideias ou alguns comportamentos obsessivos. Todos nós podemos ter compulsões. Todos nós temos rituais. Todos nós sentimos ansiedade e todos nós sentimos stress. Agora, o que determina para ser um diagnóstico de uma perturbação mental é que têm que estar presentes um conjunto
de critérios. Esses critérios são tidos com base de comportamentos, sintomas específicos, têm que estar presentes com uma determinada frequência, dentro de uma determinada frequência, dentro de uma determinada intensidade e durante um período de tempo. Isso é que é a parte fundamental. Durante um período de tempo, com uma intensidade e uma frequência que afetam significativamente o funcionamento do indivíduo em áreas da sua vida. E isso é aquilo que determina uma perturbação, em último caso. Portanto, tenham sempre em parcimónia quando ouvem as pessoas ou algumas pessoas a falarem sobre critérios de diagnóstico. São relevantes para orientar a intervenção, sim. No entanto, eles não são determinativos, especialmente para a construção da identidade das pessoas. E, portanto, o que interessa é, sim, a intervenção. Mudar os pensamentos, as emoções e os comportamentos. Isso é que é a parte essencial. Obrigado por estarem desse lado. Se gostaram deste vídeo, aliás, como acontece com todos, subscrevam o canal, partilhem, se fizer sentido. Despeço-me, agradecendo mais uma vez estarem desse lado. Vemo-nos numa próxima ocasião. Fiquem bem e continuem com saúde.